A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs. O Senhor me deu uma palavra e eu quero aqui compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz que ali, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém deixasse sair e nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa, que era um rei, a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Beni-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que eu te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, porque tanto Beni-Hadad com Baasa, eles tinham ali uma aliança. Ei, entende uma coisa, o Senhor tem coisas que a gente acha que não vai dar problema nenhum. Tem coisas que a gente acha que não tem necessidade, não tem porquê, eu posso fazer amizade. Toda aliança que nós fazemos, nós estamos fazendo aliança com o Deus daquela pessoa, com o que ela acredita, com o que ela busca, com o que ela serve. Porque entende uma coisa, as nossas alianças, elas vão determinar onde a gente vai chegar, onde a gente vai entrar, onde você vai, o que você vai fazer, porque as alianças que você faz determina quem você serve. Então ali, ao invés daquele homem fazer a vontade de Deus, fazer uma aliança com o Senhor, ele preferiu fazer uma aliança com o homem. E a palavra diz assim, verso 3, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Já tinha acontecido ali uma aliança com o pai, tanto de Asa como de Baasa, e não deu certo, né? Então tem coisas que infelizmente não faça, porque não vai dar certo. Quando não é da vontade de Deus, as coisas não dão certo. Ainda que você procure, ainda que você ache, não, mas não tem nada demais, o fulano é boa pessoa, o fulano é bom, mas a aliança que você faz com alguém determina o lugar que você chega, determina o lugar que você, determina as coisas que você faz, e também a aliança que você faz determina o Deus que você serve. E a palavra diz assim, que ele foi lá e falou assim: ei, desfaz a tua aliança lá com Beni-Hadad. E Beni-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, Adã, Abel, Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. Sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, que era ali um vidente, que era nos tempos de hoje, que é um profeta, né? A palavra do Senhor diz que ele foi ali até o rei Asa, o rei de Judá, e disse-lhe: ei, porquanto você confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, olha só, no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Ele falou assim: ei, tu lembra que um tempo atrás se levantou um exército muito grande, que tinha muitos homens, muitos carros, muitos cavaleiros, e ali, por você ter confiado no Senhor, Deus foi lá e entregou ele nas suas mãos? Agora, nesse momento, você vai deixar de confiar em Deus para confiar no homem?
Ele lembrou, ele falou assim: ei, sabe qual é o problema? Infelizmente tem pessoas assim. Elas começam a fazer a vontade de Deus, começam a servir a Deus, tá todo quebrado, tá todo destruído. Aí vai para a presença do Senhor, Deus começa a colocar as coisas no lugar, Deus começa a dar vitória, livramento, transformar. Daqui a pouco a pessoa esquece daquilo que foi Deus quem fez. A pessoa, ela pensa que foi ela quem fez, foi a força dela, foi a vontade dela. E ela vai e deixa de lado a presença de Deus, já não ora mais como orava, já não busca mais como buscava, já não jejua mais como jejuava. Por quê? Porque agora já começa a andar com as próprias pernas. Agora, inconscientemente, ela já não precisa mais de Deus. Você não conhece pessoas assim? Que chegou na presença do Senhor toda estrupiada, toda quebrada, toda destruída. E Deus colocou tudo em ordem, Deus foi, abençoou. E ao invés da pessoa se esforçar mais, confiar mais em Deus, buscar mais a Deus, ela falou: não, agora eu consigo. Ele quis dizer isso. O profeta foi lá e falou assim: ei, tu lembra quando veio um exército muito grande contra você? E ali, por você ter confiado em Deus, Deus te deu livramento, Deus entregou ele nas tuas mãos. Agora você está deixando de confiar em Deus para confiar no homem. Aí ele diz assim, ó, no verso 9, ó: porque quanto ao Senhor Deus, tá? Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Sabe o que ele quis dizer? Ei, o Senhor Deus, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Como assim? Ei, não importa a maneira que você está, não importa o que você está vivendo, não importa o que você não importa que as coisas não estão acontecendo, mas se você acredita, se você confia, se você coloca de verdade, sabe? Porque quando você acredita de verdade em Deus, ei, não é a questão da dúvida. Não é tipo assim: ah, mas a dúvida entrou no meu coração. É você permitir com que ela fique. Porque dúvida vai vir, vontades vão vir, o que não pode ter é as atitudes. Agora, as coisas acontecer, a dúvida vir, a vontade vir, a vontade de desistir, a dúvida de será que Deus vai fazer? Ei, quando a dúvida vem, você tem que falar assim: eu confio em Deus, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai transformar. Agora, qual é? Deus, ele não olha, como a palavra diz, ó, cujo coração é perfeito para com ele. Deus não olha aquilo que a gente fala, mas Deus olha aquilo que a gente faz. Porque ele poderia ter até pensado, porque veio à vontade: poxa, caramba, então o cara foi lá, deu tudo errado, eu vou fazer aliança com Baasa, rei de Israel. Perdão, Beni-Hadad, rei da Síria. Eu vou fazer aliança com ele. Ele poderia ter tido vontade, ele poderia ter pensado, mas ele não poderia ter tomado atitude. Ele não poderia ter ido lá e concretizado a aliança. Porque como a palavra fala, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Deus. Nisto você procedeu loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns dos povos. Sabe o que ele quis mostrar? Sabe o que ele falou ali? Ele mostrou, ele provou para o profeta: eu não estou nem aí para Deus. Porque, primeiro, se ele ligasse para o que Deus tinha falado através do profeta, ele teria pedido perdão, ele não teria feito uma aliança mais, teria quebrado a aliança, falado: não, pensei bem, sabe?
pensei bem aqui, não vou fazer não, porque Deus é na minha vida, sabe? Mas ele foi lá e fez mesmo assim. Sabe por quê? Porque infelizmente tem pessoas assim, que Deus usa pessoas, Deus fala, não faça aliança com esse tipo de gente, não vá dessa maneira, não faça isso, não faça. Mas sabe o que a pessoa, ela pensa? Tá falando isso porque não quer que eu seja feliz. Tem gente assim, fulano, não se envolve com esse tipo de gente, que não vai dar certo, não faça isso, que Deus tem o melhor pra você. Aí sabe o que a pessoa pensa? Não quer que eu seja feliz, tá falando isso porque não quer ver a minha felicidade, tá falando isso porque tá com inveja, tá falando isso porque pensa que eu vou querer alguma coisa. E na verdade não tem nada a ver. Era Deus usando o profeta falando, ei, não faça isso. Não faça isso. Aí ao invés dele ir lá pedir perdão, reconhecer o erro, ele estava tão prepotente, tão arrogante, ele era tão arrogante, tão prepotente. Por quê? Porque depois que ele criou o poder, Deus deu o poder, que nem diz, subiu para a cabeça. Tem gente assim, que enquanto é coitadinha, é humilde, escuta conselho, dá atenção porque as pessoas falam, né? Aí depois, quando Deus vai lá e muda ali a vida da pessoa, dá uma transformada, tira da vergonha, liberta, transforma, restaura. Sabe o que a pessoa faz? Ela vira as costas, ela vira prepotente, ela já não escuta mais conselhos, ela já não tá nem aí, porque quando uma pessoa está determinada a fazer algo de errado, pode Jesus Cristo descer na terra e falar para ela, ela não vai dar ouvidos. Infelizmente é a verdade, porque naquele tempo, como hoje em dia, os profetas são homens que Deus usa aqui na terra. Deus fala para eles e eles falam para a pessoa. E tem pessoas que elas não dão ouvidos. Foi a mesma coisa que ele fez. Além dele não ter dado ouvidos, ele foi lá e ainda prendeu aquele homem. Ele foi lá, se indignou tanto que ele prendeu aquele homem. E olha o que a palavra diz, que além dele ter feito isso tudo, dele ter se alterado com o profeta, ele também oprimiu algumas pessoas. Eis que os sucessos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. Olha só no verso 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Olha só. No 36º do reinado de Asa, ele foi lá e fez um pacto, uma aliança com Ben-Hadad. E no ano 39 do seu reinado, demorou 3 anos para isso acontecer. Por quê? Porque Deus fala, Deus é misericordioso, Deus vai dando chance, Deus vai dando ali um tempo para a pessoa reconhecer o erro, se arrepender. E a palavra diz que, no ano que ele não se arrependeu, que olha que a palavra diz, e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ei, o problema não é você somente, não, então quer dizer que eu não tenho que ir no médico? Não é isso. Se é uma doença que é para o médico tratar, vá para o médico, mas acredite que Deus te dá cura, acredite que Deus pode fazer a transformação. Tem gente como esse homem, tem gente que está necessitando de Deus e não se abaixa, não se humilha para Deus, não reconhece que necessita de Deus. Tem pessoas que infelizmente é o que aconteceu aqui com ele. Deus deu tempo dele se arrepender, mas ele não se arrependeu. Deus deu tempo dele reconhecer, mas ele não reconheceu. Passou 3 anos, veio uma enfermidade tão grande e ele preferiu buscar ali os médicos. Ele preferiu morrer do que se arrepender e pedir perdão ao Senhor. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Ele ainda ficou sofrendo mais 2 anos. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que elas são tão orgulhosas,
tão prepotentes que elas não são somente para com as outras pessoas, mas infelizmente até mesmo para Deus. Porque olha o que a palavra diz, que ali ele foi lá, ao invés dele ter reconhecido, ao invés dele ter se desculpado, pedido perdão ali, se humilhado para o Senhor, ele preferiu buscar os médicos. Olha como o capítulo 17 começa. Jeosafá, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Jeosafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaim, antes buscou ao Deus do seu pai, Davi, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Ei, além de Jeosafá não ter feito o que o pai fez, sabe qual é o problema? Tem pessoas que tá vendo que o fulano tá fazendo errado, que o pai faz errado, que a mãe faz errado, ao invés de pedir ajuda para Deus, para Senhor, me coloca no caminho certo, sabe? Me coloca uma pessoa para me influenciar. Vai lá e escuta conselho de ímpio, de gente que não tá nem aí para Deus, de pessoa. Ei, você que tá querendo arrumar alguém, se você for conversar com uma pessoa que ela está desiludida, que ela foi largada de um relacionamento, ela vai falar que é a pior coisa que existe, para você não se envolver. Por quê? Porque ela está machucada. Então, uma pessoa machucada, ela não vai ter um bom conselho para nos dar. Então, Jeosafá, ele já teve essa sabedoria de meu pai fez errado, eu não vou fazer errado também. Sabe? Meu pai, ele fez errado, eu não vou fazer errado. E os conselhos, eles vão nos empobrecer ou nos enriquecer. Nós temos que você tem que ser seletivo. Sabe? Escolher quem é que vai te influenciar, escolher quem é que vai te aconselhar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, fala assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que que isso significa? Ei, dependendo do tipo de pessoas que você se alia, dependendo do tipo de pessoas que você faz amizade, dependendo do tipo de pessoas que você se envolve, vai ser o que você vai ter. Às vezes você vai ter maus relacionamentos, más amizades, péssimos, sabe? Relacionamento com o pai, com a mãe. Por quê? Porque os amigos, infelizmente, tem amizades que te afastam de Deus. Infelizmente, tem pessoas que elas vão te levar para o buraco, para a ruína, para a queda. Tem pessoas que você vai chegar do lado dela ou você vai deixar que ela chegue do seu lado e ao invés de você influenciar ela que vai te influenciar para o lado mal. Quem não tem que deixar isso acontecer somos nós. Quem não tem que deixar isso acontecer somos nós. Mais uma vez, as nossas alianças vão determinar onde nós vamos chegar, onde nós vamos entrar, onde você vai andar. Tudo vai determinar até mesmo quem você serve. Porque Asa, ao invés de ter ali continuado buscando ao Senhor, ele preferiu confiar no homem. E olha só o final dele como foi. Ele poderia ter vivido mais, mas sabe qual é o problema? O orgulho, a prepotência, a arrogância. Tem pessoas que enquanto
tá precisando, é humilde, é bonzinho, escuta todo mundo. Depois vira as costas, não dá ouvido a ninguém, humilha as pessoas. Jeosafá, vendo tudo isso, preferiu servir ao Senhor. E olha o fim, e olha como a palavra do Senhor diz, que o Senhor foi com Jeosafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaim. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá. Ele teve riquezas, glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Ei, exalta o teu coração nos caminhos do Senhor. Porque como no verso 12 diz assim, cresceu, pois, Jeosafá e se engrandeceu extremamente, edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Ele teve muitas obras nas cidades de Judá e em gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. Ei, quando você confirma o teu coração, quando você exalta o seu coração para com Deus, não tem decepção, não tem perda, não tem morte, não tem falha, porque Deus é um Deus que transforma, que restaura, que purifica, que salva, que limpa, que liberta, que satisfaz os desejos do nosso coração. Ei, Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Deus dá aquilo que você pede. Quando você se esforça na presença dele, quando o teu coração de verdade acredita nele, crê que ele pode tudo e pode todas as coisas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra venha ter te dado força, alegria, ânimo, coragem. Que Deus venha ter te fortalecido. Que essa palavra possa ter te dado cada dia mais coragem, ânimo, fé, para você continuar servindo, buscando, adorando ao Senhor e exaltando o seu coração, mas é nos caminhos de Deus. Envia essa palavra para pessoas, faz o reino de Deus chegar em lugares que às vezes os nossos pés não chegam, mas a palavra de Deus, e através da mensagem, ela vai alcançar milhares e centenas de milhares de pessoas. Fica com Deus, fica na paz e até mais.